noite, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre as estratégias para você poder revisar e publicar definitivamente a sua obra. Tá com material enroscado, não sabe exatamente o que você precisa observar na sua revisão. Todo mundo sabe que termina o livro, é legal, deixa o livro descansando, daqui a pouco eu retorno, vou fazer as verificações aqui, mas no fim das contas, quando você volta a visitar o seu texto, o que você tem que observar? Quais são as grandes estratégias? E é exatamente isso que eu quero tratar aqui com vocês. Se eu ficar com a garganta seca, hoje teremos um problema. Eu esqueci de pegar água. Vou pegar um pouquinho que tá aqui do lado. Tô esperando o pessoal chegar, a gente já continua. Enquanto isso eu vou pegar água. Vamos lá, terminei o rascunho, é uma das etapas que a gente vai conversar. Mas o que acontece quando você termina o rascunho? Olhando as estratégias que eu quero falar com vocês. Saindo da inspiração e encarando esse texto que tem que ser comercial, a gente está olhando o mercado, olhando a editora, público. Então, o que acontece quando você sai da sua inspiração e começa a observar seu texto como um texto comercial? O que você tem que ficar atento em relação a isso? E aquele tenebroso bicho-papão chamado trechos cortados. Gente, tem uma gordura na história, num trecho, tem uma parte ali que não tá funcionando direito, mas ela é tão legal. A gente vai passar por alguns detalhes que vão te mostrar o que precisa permanecer na história e aquilo que vale a pena retirar da história e o que você trabalha com esse material. Comentar a respeito de alguns profissionais do texto que estão aí disponíveis para vocês e alguns de maneira até gratuita. Então, falar um pouquinho a respeito disso e como você pode aproveitar ainda mais, ok? Se você tem dúvidas sobre a escrita, você está no lugar correto, porque aqui todas as dúvidas são sanadas, não só semanalmente, como em vários vídeos, através das lives que são aulões, mas também tem vídeos diretos sobre gênero e subgênero, entrevistas com profissionais da área do mercado, para a gente ficar atualizado e saber o que está acontecendo, uma newsletter que acompanha, atualiza você sobre o que está acontecendo no mercado diretamente, quais são as grandes movimentações, tem evento como o evento Escritor Consciente, eventos Sua História Escrita, Seu Livro Publicado e outros eventos que eu vou criando aí ao longo da jornada para a gente poder falar sobre a escrita. Aula de escrita criativa para você entender como trabalhar no seu texto, aula sobre gênero para você saber como que você trata o seu gênero, que é aquilo que você vai usar de diferencial na sua obra para dar destaque quando você for publicar o seu livro. Aula sobre personagens, aulas pontuais sobre dúvidas e aula de maneira geral sobre narratologia. Então vamos lá. Todas as lives de aulas, elas são criadas através das dúvidas dos alunos. Então quem tem dúvida, deixa as dúvidas aqui nos comentários ou no direct no Instagram, que é com base nessas informações que eu crio novas aulas e eu crio novas lives para que a gente possa falar justamente aquilo que não te deixa concluir a história, inevitavelmente segura a sua publicação. Então, tem dúvida? Deixa aqui. Começando a live, terminei o rascunho, para onde eu vou? É muito legal, e é uma verdade, quando a gente ouve falar que você termina o livro e no fim das contas você só está terminando o rascunho daquilo que vai ser tão grandioso daqui a pouco. Ah, Meg, então, nossa, tanto trabalho, fiquei ali meses escrevendo, sabe? Tive que manobrar aqui os meus horários para fazer isso. E no fim das contas eu tô com um rascunho no final. Essa é a grande realidade, não só sua, mas também a realidade de outros autores, inclusive autores best-seller. Você não vai encontrar um autor que publicou direto, sem nenhum tipo de revisão, a história que ele está criando. Não existe, tá? Todos os autores passam por esse momento.
terminei o livro, identifiquei esse material como o meu primeiro rascunho e agora sim que eu vou conseguir dar sequência nisso, fazer o que realmente precisa brilhar naquela história, ganhar mais força e ganhar mais destaque. O primeiro momento onde você encara o seu rascunho, o seu original, é enfrentar a si mesmo. Você tem que estar preparado porque é brilhante enquanto a gente está criando. Lembra que eu falei agora há pouco, inspiração, e de repente você vai encarar esse texto de maneira comercial? Então você tem um olhar mais apurado além do seu. Aquilo que você está lendo e está revendo na sua história, ela está sendo transmitida, ela vai ser transmitida a outras pessoas. Então tem algumas informações que você precisa ter cuidado. Então enfrentar a si mesmo é olhar esse original de uma forma um pouco mais detalhada, esquecendo que não é só para você o original. Isso caso você esteja se tornando um autor profissional que vai comercializar sua obra. Caso você está escrevendo algo que é para você, sua família, os amigos, isso fica um pouco mais tranquilo de mexer. O máximo que você vai precisar ter de atenção é em relação à compreensão daquilo que você está transmitindo. Além disso, como não se trata de uma obra comercial, fica mais flexível qualquer outra técnica que você vai usar. Mas quando a gente olha de maneira comercial, todos os detalhes vão cair aqui para você. Então entender que esse original é rascunho mesmo, que você vai mexer, que você vai reescrever, vai mudar a posição da história se tiver necessidade, vai perceber personagens sobrando, então você vai ter um olhar atento a cada um desses detalhes. Quando eu coloquei aqui a questão do conhecimento técnico, quando a gente olha o conhecimento técnico, e quem está acompanhando aqui tem adquirido bastante, ticking clock, função a termo, por que eu estou escrevendo essa história, qual é o objetivo, a função do personagem, em qual curva dramática esse personagem está, no fim das contas eu estou indo para onde com essa história. Então esse conhecimento técnico ele tem que te dar uma base para que você observe a história e perceba que ela está caminhando para o final. Toda a história que a gente escreve, ela tem que seguir para o final. Ela tem que avançar. Você está naquele capítulo, perceba se você está usando e qual técnica você está usando. Apresentou o seu personagem, reiterou o caráter, é ali que você vai usar a função a termo. A história está avançando. Aquele capítulo está jogando informações adiante, a gente está correndo atrás de algum objetivo junto com o personagem. Então esteja atento a esses detalhes técnicos para você conseguir perceber na sua história se ela está de acordo com aquilo que o leitor realmente gostaria de ler ou se ela está apenas agradável a você que trabalhou na história com todas as informações. Eu já falei aqui, eu vou falar aqui e já falei em outras lives, muitas das informações estão na cabeça do autor. E poucas informações, porque no fim das contas a gente tem só 300 páginas e por aí vai, alguns 250, alguns 220, alguns beirando aos 400 páginas, para colocar tanta informação. Então parece muito quando você começa a escrever, mas se você soltar o freio não é praticamente nada. Conhecimento técnico do mais básico ao mais avançado. Voltou para o original, perceba se a história tem objetivo, se ela está indo adiante, se ela está avançando em direção ao final. Se você está pagando em cada capítulo a funcionalidade do capítulo, que é o beat do seu capítulo. Tem aula voltada a beat aqui, tem aula voltada a beat de gênero dentro da formação. Então, você está pagando na sua história cada uma dessas técnicas. Meg, mas eu não tenho tanto conhecimento técnico assim, eu tô começando agora, sabe? Trabalhei na história, criei a história, ela foi ganhando forma. Na verdade, eu nem sabia que ia conseguir escrever tantas páginas e de repente eu já estava lá no final e funcionou muito bem. Inclusive, eu estava escrevendo algumas páginas, chorei de verdade ali, escrevendo aquele trecho, sabe? Foi assim, libertador aquele momento e tal. E como que eu vou saber que tipo de técnica eu preciso observar?
Então, desde as mais simples, como o personagem, se ele tá buscando objetivo e se ele tá seguindo atrás desse objetivo, a quantidade de personagem que você tá apresentando e perceber se você não tá deixando ponta solta. Falou sobre um personagem, inseriu ele na história e ele ia fazer tal coisa, daqui a pouco ele some. Não sabe-se mais desse personagem. Perdemos no meio do caminho e nada. O tema que você está trabalhando, ele se manteve de acordo com a premissa que você havia determinado? Não, Meg, na verdade, eu comecei a escrever uma coisa, ela ganhou força para outro lado, foi maior do que a minha intenção e de repente eu estava escrevendo algo completamente diferente, mas ficou bom. Ok, ele ficou bom dessa maneira diferente que você construiu? Agora, quando você vai fazer a revisão, ele se mantém desde o começo fazendo essa indicação? O leitor, enquanto está te acompanhando, ele tem a mesma percepção daquilo que você está defendendo, um conflito que você criou está claro? São esses os detalhes de conhecimento técnico, e quem tem mais base de conhecimento técnico, e aqui tem várias aulas para isso, você vai observar, não dá para deixar passar nada. Então, se você sabe 5 técnicas, você vai repassar cada uma delas. Se você sabe 10 técnicas, você vai repassar cada uma delas. 15, 20, você vai repassar cada uma delas. Porque elas vão estar costurando toda a história. Se você está trabalhando com função a termo, você sabe que ali na frente você vai ter que entregar alguma coisa para o seu leitor. Se você lançou uma função a termo aqui e não pagou lá na frente, vai ficar muito claro, tá faltando informação. Se no começo da história você disse que na verdade aquela família mudou para aquela casa ou aquela pessoa começou a trabalhar naquele novo emprego por um objetivo, e lá no 3º capítulo a gente já perdeu esse objetivo, tem alguma coisa errada. Por que foi citado isso no começo? Porque no começo, na verdade, eu queria que ele fizesse isso, mas aí a história foi para outro lado. Se a história foi para um caminho diferente, então volta no seu rascunho, na sua versão, e organiza isso para que case, para que as informações sejam lineares de forma ao leitor consumir e conseguir acompanhar. Ele já está de olho no objetivo. É muito rápido para o leitor perguntar: por que eu estou lendo essa obra? As páginas estão passando, as coisas estão acontecendo, não estou entendendo nada, absolutamente nada, não sei nem. Eu não sei por que ela foi para esse novo emprego, eu não entendi ainda, eu não sei se ela tem uma família, se não tem, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. E fica ali ansioso, tentando, esperando por algo que nunca acontece. Como, por exemplo, se você tem uma personagem que está de mudança, e nessa mudança, ela inclusive está começando um novo emprego e você está no romântico, então assim que você faz o indicativo do novo emprego, o leitor já está atento quem vai ser o par romântico, talvez da saída de casa até chegar no emprego, e no emprego, se caso passe em algum lugar, e parece que a coisa não avança, não vai para lugar nenhum, nem dentro do gênero. Se fosse uma história de terror, você já ia ficar preocupadíssimo porque mudou para um lugar novo, a gente já sabe que, mudança, casa nova, terror, lá vem alguém, uma visitinha à noite, ou de repente os objetos começam a cair, ou de repente é no prédio a questão, ou de repente é aquele porteiro meio suspeito, sei lá. Então sempre tem alguma coisa assim, uma vizinha estranha. Porque o leitor está conectando ao gênero, mas você está na sua versão de rascunho, fazendo a revisão, e você percebeu que a história logo no começo, ou de repente ela seguiu para um caminho que não era aquele, mas você entregou um monte de pista falsa, não vai levar para lugar nenhum, é o momento de ajustar, ok? Tem algumas dúvidas aqui, eu vou ler e vou tentar responder para vocês. Uau, hoje temos a visita do Pedro Branco. Seja bem-vindo, Pedro. Sobre a história, caminhar para o final. Como fazer quando a gente quer publicar um texto que é parte de algo maior? Porque nesse caso fica difícil ter começo, meio e fim.
Na verdade, quando você está dentro de uma obra e você vai pegar um recorte, ele é recorte. Então, se ele não tem um começo, você vai ilustrar esse começo com informações pontuais que são necessárias para o leitor entender. Talvez sobre região, talvez sobre acontecimento, talvez a indicação do gênero logo de cara, talvez o conflito que você vai desenvolver. Logo de cara você vai dizer a que veio. Você está fazendo um recorte. E lá no final você vai amarrar, mesmo que seja uma amarração dando abertura para a continuação. Essa é a base do conto. Então a história no contexto completo ela faz sentido, porque existe o antes e existe o depois. Quem tá lendo a continuidade, vai passar por ali e já tem em mente os personagens, os acontecimentos, ele já sabe qual é o oba-oba que tá acontecendo ali. Recortou, você tem que fazer esse indicativo do antes e amarrar o final pro lado que você quer encerrar, mesmo que seja um final aberto, dando a indicação de que, olha, essa história só tá começando, você não faz ideia do que ainda tá por vir. Então é dessa forma que você trabalha com recortes, tá? E aqui no contexto da revisão, quando a gente percebe trechos na história que na verdade são belíssimos, mas eles não agregam de maneira narrativa, a gente retira e usa em outro lugar, tá? E pode ser através de conto, que é o que você está indicando aqui. Fazendo um paralelo com série, acho que seria como publicar um episódio, não necessariamente o primeiro ou o piloto, que é parte de uma série de várias temporadas. Sim, mas de qualquer forma, mesmo que fosse dentro de uma série, se você está fazendo recorte daquela história principal, acontece demais. A gente tem, principalmente de super-heróis, né? A gente tem o Flash, aí tem toda a DC que tem os vários ali na série, eu acho que é na Netflix. Enfim, eles têm vários ali, cada um tem a sua série, de vez em quando eles esbarram, inclusive um faz participação na série do outro, tal, e vai embora, ok? Ok, Lívia, já te expliquei tudo, que máximo. Outro ponto, quando você vai revisar a sua história, tá trabalhando no seu rascunho, voltou para o seu original, é transformar todas as críticas em vantagens. E aqui eu já antecipo a questão da leitura beta. É importante que outras pessoas possam ler o seu original, talvez outros colegas que estão trabalhando, que também são escritores, possam dar a sua opinião, pessoas que gostam daquele gênero que você está desenvolvendo. Trabalhar com crítica é complicado, nossa, é delicado, porque muitos autores falam, ai, o meu bebezinho, a minha história do coração, rarará. Outros autores não podem nem ouvir esse termo que já arrepia até a nuca, porque no fim das contas é uma história. Mas enfim, seja como for, aquele contexto, aquele texto, aquela obra é parte da sua inspiração, então é algo muito particular. É claro que quando a gente recebe uma crítica direta, é difícil lidar, mas aqui o ponto é justamente esse. Como que você transforma a crítica numa vantagem? A pessoa que está lendo, ela não tem o conhecimento sobre a história que você tem. Ela tem lá, no máximo, fracionado detalhes que você contou de maneira superficial, porque a história vai para esse caminho, porque aqui eu queria falar tal coisa, e ali não sei o que, e aqui eu queria enfatizar isso, eu quis buscar uma referência de tal coisa, na verdade eu fiz isso, aquilo, aquele outro. Mas você precisa compreender que mesmo você completando as informações, ainda assim não está claro para aquela pessoa que leu. E a gente tem, olha, acima de tudo, se você entrega o seu original para que outra pessoa possa fazer a leitura beta ou possa ali, não entendi o que é isso, na verdade esse trecho ficou confuso, ou me deu uma irritação quando eu li essa parte, você tem que saber interpretar o que são as críticas. Por que a pessoa está comentando aquilo? Foi uma falta de entendimento mesmo? Você pisou na bola porque as informações estão com você? O que exatamente aconteceu? E se ela tá passando para você qual é a questão, é muito fácil você voltar no original e já arrumar
aquela parte. Ah, mas eu queria tanto que todos os capítulos tivessem um número X de caracteres ou tantas laudas. Tava tudo tão certinho. Mas o que adianta estar certinho se não está passando aquilo que você precisa para o leitor? Então, qual é a necessidade de fazer a revisão? É voltar no seu texto e perceber se existe clareza, se você está trabalhando com ritmo, tá mais lento, tá mais corrido, você está sendo objetivo demais, você não trabalha com a questão da imersão sensorial, você já está entregando todas as fichas de uma vez só, ou seja, lá nos primeiros capítulos a gente já sabe tudo, tudo. Aí passa um tempão sem novidade nenhuma, porque você já entregou tudo de uma vez. Então precisa perceber se você está diluindo informações. O leitor tá ali seco, né, doido por uma nova peça desse quebra-cabeça. A literatura, o livro em si, quando entregue ao leitor, principalmente se ele é apaixonado por aquele gênero, ele já vem afiado para a história. Ele lê a sinopse, comprou o livro, ele já tá ali, não vê a hora de começar, porque ele já tá maquinando quais são as possibilidades que ele vai ler naquela história. Você começa a entregar informações, ele já começa a compor um monte de coisa sobre, acho que vai para esse caminho, acho que vai acontecer isso, olha, tá quase certo que é esse ponto. Ele já tá ali junto com a, sabe, página a página, montando o quebra-cabeça dele. E quando ele acerta, claro, eu sabia. E quando ele erra ou quando ele é surpreendido, falar, nossa, muito bom esse trecho. Não imaginava que fosse acontecer isso. Então precisa ter toda essa interpretação, não só olhar para o rascunho, não só deixar ele descansar, não só voltar para o seu original para fazer uma segunda leitura e falar, ah, isso aqui acho que é legal, isso aqui não é legal. Não, você precisa mesmo mão na massa, de verdade. Olhar detalhe por detalhe. E tem aquele acréscimo, né? Você sabe o que vem na página seguinte. Ah, mas eu vou explicar daqui a pouquinho, mas te incomodou, sabe? Teve uma ranhura naquele momento, mas daqui a pouquinho você vai falar. Então, se teve uma ranhura na sua releitura, deixa um indicativo de que você precisa voltar ali e pelo menos soltar algum tipo de informação para indicar que ali na frente eu vou sanar essa dúvida. Ok? Vamos lá. Eu trouxe alguns livros que eu gosto. Um deles eu inclusive tenho aqui fácil, que eu encontrei. Eles são fininhos, tá? São livros tranquilos para você ler e enquanto você está trabalhando no seu original. Aqui tá falando sobre, cada um deles está falando sobre um tema diferente. A questão do diálogo, a questão da como que você vai narrar essa história, para que lado você vai com os personagens, com os acontecimentos, como você vai melhorar esse texto. Eu queria escrever sobre parquinho. Como você vai melhorar esse texto sobre parquinho? Para que caminho você vai? Onde você vai criar conflitos? Então, são livros fáceis de consulta enquanto você está trabalhando, enquanto você está escrevendo. Chegou o momento de revisar, você não precisa daquele tempo para espairecer sobre a sua história. É o momento de pegar esse material, caso você ainda não tenha lido, e marcar todinho o livro, deixar ele todo cheio de anotações de detalhes que você precisa voltar no original e já vai aproveitar para consultar enquanto você está fazendo algo, enquanto você está esperando, né, um tempo para poder voltar no original, você está aprendendo de alguma outra forma. Então eu trouxe esses 3 livros que eu gosto bastante. São técnicas que você vai pegar detalhes para poder aplicar enquanto você está fazendo revisão. Ele não fala exclusivamente da revisão, ele te fala sobre a narrativa de maneira geral e a narrativa de maneira pontual. Diálogo, ele vai te trazer várias informações a respeito disso. Do texto, vários detalhes que você precisa observar para não estar tendo ambiguidade, para não ter repetição e outros detalhes afora, ok? Saindo da inspiração e encarando o texto comercial.
passou pela leitura, deixou o texto descansando, você sabe exatamente sobre aquilo que você quer trabalhar, ou pelo menos porque você começou a escrever aquela história. Então a inspiração nesse momento, ela acaba... Eu já fiz essa parte. Agora você vai olhar para o texto de uma forma comercial. Você está escrevendo para o seu público? Ah, Meg, eu trabalho com jovem adulto, mas são os conflitos do jovem adulto que você está levando para a sua história? Eu lembro, quando eu era jovem adulto, eu gostava dessas coisas. Nossa, sou apaixonada por um livro e tal. Mas não é você o jovem adulto agora, meu anjo. Agora o jovem adulto é outro, provavelmente. O jovem adulto de hoje vive esse mesmo conflito que você está levando para a história. Eles encaram essa diversidade dessa forma, como por exemplo, a gente tem uma leva que sempre vai para a universidade, mas eles encaram ir para a universidade da mesma forma. Você está trabalhando um livro totalmente contemporâneo, onde a gente inclusive passou pela pandemia. Então esses jovens são ainda mais diferentes do que eram antes da gente viver essa pandemia. Essa realidade que você está tratando, imagina você, ok? Vamos entrar aí num conflito muito clichê de jovem adulto, que é essa adaptação no meio universitário. Se você estivesse falando isso em 2019, como seria a ação e reação dentro de uma universidade? Vamos imaginar que esse seu personagem passou na universidade pública, de repente ele foi para um estado diferente, ele está longe da família, ele tem que encarar tudo isso. É um momento difícil, mas vamos lá, vamos embora. É muito mais fácil, porque ele vai ter aplicativo que vai indicar onde ele precisa ir, de repente está tudo muito fácil em questão de salas, com quem ele precisa falar em cada lugar, enfim. Ele vem acompanhado, inclusive, da tecnologia, ok, 2019. Agora, depois de 2 anos, com essa turma trancada dentro de casa, o pessoal fez o Enem, tiraram aí as suas excelentes notas, conseguiu passar numa universidade pública, num estado completamente diferente do seu, longe da família. Como vai ser? É o traquejo mesmo, como vai ser esses jovens adultos nesse momento? Olha, eu consigo imaginar cada um ali sentado no seu canto. Eu não sei se eles vão ter muita vontade de conversar, porque passaram 2 anos totalmente fechado dentro de suas casinhas e conversando com colegas daquela forma, quer dizer, acentuar ainda mais os grupos, e não foi assim uma socialização como a gente está acostumado e tal. Então, como que vai ser isso daí? Talvez os professores não tenham nem o problema, se bem que na universidade já não tem mais isso, né? Presta atenção, vou falar não sei o que. Não existe mais isso, porque tá cada um tão isolado dentro de um mesmo ambiente. Como que é isso? Então, pode ser que esteja acontecendo dessa forma. Eu tô colocando aqui de maneira rasa, por questão até lógica de informações que a gente acaba recebendo, mas seria interessante se você for colocar dentro dessa contemporaneidade, inclusive essas informações pautadas de pesquisas. Como que as pessoas estão ali, né, lidando com isso? E no começo da pandemia, eu lembro de ter feito uma live falando a respeito das quebras, né? Porque todo mundo em casa, todo mundo fazendo reuniões online, e de repente, sabe, o cara acabou de arrumar uma amante e ele tá fazendo a reunião na casa dele. Claro, a amante não fazia nem ideia, mas trabalha com ele e percebe família passando atrás ali e tal, como aconteceu muitas vezes, até todo mundo entender que seria de maneira online, tinha que ter uma certa privacidade e tal. Então, que conflito você vai levar para a história? É uma realidade diferente, porque a gente viveu coisas diferentes, ok? Então eu coloquei aqui a linguagem voltada para o seu público, mas na verdade você vai olhar a história que você está escrevendo e você vai observar de maneira comercial se o que você está levando de conflito é forte o suficiente para você impulsionar essa história adiante. A gente precisa admitir, isso é triste demais, ter que admitir isso.
que somos pessoas diferentes. Não tivemos, não só aqui no Brasil, mas em outros lugares também, eu acho que não teve família que não foi afetada. Pessoas que a gente imaginava que viveriam momentos difíceis e de partida e de distanciamento, lá numa outra fase da vida, né? Quando fosse fazer um intercâmbio, quando fosse ainda pegando essa ideia do jovem adulto. E de repente tudo aconteceu muito rápido. Então as pessoas ficaram mais rígidas, mais endurecidas em relação à vida. Será que você está levando um conflito que ainda vai abalar o seu leitor? Ou ele vai falar, nossa, mas que personagem chato. Tudo é problema, meu Deus, não consegue se virar com nada, não consegue resolver nada. Sabe, é uma coisinha de nada e já tá fazendo... Porque não é, os conflitos mudaram, o peso do conflito mudou. Você tá observando isso? Então essa linguagem voltada ao seu público e pega esse detalhe não só do conflito, mas toda a base técnica que você vai levar, tá atual. Voltar no seu texto depois de descansado é observar detalhes e detalhes e aprimorar a versão original. Quantidade de laudas, estrutura e argumento. A quantidade de laudas, você vai manter a mesma quantidade de laudas? Você percebeu que a quantidade de laudas que você está trabalhando, ela é para um texto comercial? Mas como assim, Meg? Eu sempre comento a respeito disso. Uma folha A4, um texto no A4 no Word, ele não é a mesma versão do texto literário, não é igual. O texto literário tem um número de caracteres menores, 2.100 caracteres. A lauda na A4 é mais que 2.100 caracteres, 3.600. Então você escreve 100 páginas de Word e acha que está escrevendo 100 páginas de livro. Ah não, quero escrever um livro de 220 páginas. E está lá nas 220 páginas de Word, achando que serão 220 páginas em formato livre. Não é. O texto comercial para o gênero que você está trabalhando e para a realidade nacional, olhando editora e publicação independente, tem uma métrica que fica entre 220 páginas, 320 páginas. É uma regra? Não é uma regra. Mas isso acaba acarretando comercialmente outras questões. Então, enquanto você está escrevendo, enquanto você está revisitando a sua história na revisão, vale observar se você está com o número de laudas que é adequado para um texto comercial. Meg, você está falando que não é uma regra, mas no fim das contas você está falando que é uma regra. É comercial. Você vai bater na porta da editora e vai falar, eu tenho 500 laudas para você publicar. Enquanto a editora só tem vaga para livros de 150 laudas. É uma realidade, você tem que levar em consideração. Dá para quebrar o livro em mais de um livro? É possível? Ah, mas eu queria tanto que saísse em volume único. Não tem problema. A gente está vivendo uma realidade na publicação independente que é magnífica. Se você não conseguiu a editora, vai fazer a publicação independente. Ah, mas eu vou ter que pagar tudo. Vai montar uma estratégia para o Catarse. Trabalha com pré-venda. Publica o livro no digital, passa por cada um dos processos, vai melhorando a história, inclusive com feedback de pessoas que nem te conhecem. Talvez o leitor beta te conheça. Você teve até a oportunidade de meio que dar uma palhinha para ele sobre alguns detalhes da história. Mas se você publicou no digital, estão avaliando, estão comentando, estão falando a respeito do seu material, você ainda tem a possibilidade de corrigir antes de fazer um investimento na versão física e ter o retorno. É uma visão comercial. Olhar para o seu original como comercial. Ele tem público? Qual é o público? Como esse público consome no digital, no físico? Como é que eu vou vender esse material, essa história? Será que o argumento aqui ele tá forte o suficiente? Eu quero trabalhar um romance, mas eu quero trabalhar
aquele romance que o leitor vai ficar ora apaixonado pelos personagens e ora odiando os personagens. O seu argumento dentro da história está pagando essa estratégia? Você montou a estrutura dentro do arco dramático do seu personagem, o arco narrativo dentro do plot, do enredo. Você está voltando nessa unidade temática, você está pagando essas informações para ora o leitor estar apaixonado por esse casal e ora o leitor tá tô perdendo a paciência com esses dois. Foi essa estrutura que você montou? O seu momento de voltar para a história é para pegar tudo isso. Porque na hora que você for comercializar, ou na hora que você for oferecer, ou na hora que você for montar o book proposal, a hora que vier a parte argumentos, fala, não, agora deixa comigo, eu sei sobre o que eu tô falando. E vai lá, escreve lindamente sobre um argumento que não tá mais na história. Você nem se atentou se ele continua lá e se ele tá perceptível mesmo, se ele tá raiz. Mas porque estava preocupado com outras coisas. Então, voltar para o seu original tem muitas camadas. É ótimo quando a gente pensa no beabá. Muito disso ainda faz parte da inspiração. Quem não quer? Quem não quer um lugar para escrever, sossegadinho, poder colar algumas coisas assim, sabe? Falar, nossa, realizei um sonho, tem espaço meu. E eu posso dizer, realizei um sonho, tem uma biblioteca e além de ter a biblioteca, já me desfiz da biblioteca, subi um degrau aí, mas ok. Sabe, coloco aqui do lado tudo que eu preciso observar, tem um caderninho de anotação, tomo café assim, legalzinho quando eu tô escrevendo, que é pra me manter hidratada. Tudo ajeitadinho. Terminei. Quem não quer escrever fim na última página da história, mesmo sabendo que depois você vai ter que apagar? É prazeroso escrever fim, ponto. É lindo, lindo, pronto. Agora, segundo teoria e teoria, eu preciso deixar o livro descansando 2 semanas, patati patatá, e depois eu vou voltar, e eu vou voltar a ler essa história. Aí voltar a ler a história pra ver o quê? Tá anotando tudo que eu tô falando aqui? Se não tá, tira print da tela. Você tem que voltar pra ver a história, pra fazer a história ficar ainda melhor do que aquela primeira versão, que muitas vezes é através de uma inspiração, ou você não tá atento, ou não conseguiu controlar todas as técnicas que você precisa equilibrar enquanto tá escrevendo. É agora que você vai fazer a magia acontecer. É agora que você vai olhar pra história e vai falar, aqui, esse é o capítulo de se apaixonar. E você escreve o capítulo que termina no suspiro. Agora, esse é o capítulo que o leitor vai falar, Jesus, não tô aguentando esses dois. E tá ali com toda, sabe, todo o detalhe narrativo, toda a curva dramática, vivendo, reiterando o caráter, brincou com a função a termo, trabalhou ticking clock, tudo que você se olhou e tá ali certinho, e assim você continua. Porque na hora de ir pro book proposal, criar o argumento, você realmente está argumentando sobre algo que existe na história. A pior coisa que tem é a gente receber uma história e, na verdade, receber esse original e o original, ou book proposal, e o original não condiz com aquilo que o book proposal apresentou. É uma decepção terrível, então você tem que olhar cada um dos detalhes para não deixar isso acontecer. Ok? É isso mesmo? Argumento, bicho-papão. O bicho-papão chamado trechos cortados. Já dá até um... Ai, vou olhar meu original e vou começar a cortar. Isso não, essa página arranca tudo. Esse capítulo nem pensar, ninguém nunca vai ler. Joga fora. Não, essa parte aqui, ai, essa parte aqui, eu não tava bem nesse dia.
Vou tirar também. Daqui a pouco só vai vendo o número de páginas, caracteres, lauda, só diminuindo. Não vai sobrar nada, gente. Não vai sobrar nada. Tive um trabalhão para fazer isso aqui, mas agora tô só no corta-corta. Essa é uma realidade para o autor nacional? Não, não é, gente. Não é. O autor precisa passar esse momento de aceitar que ele precisa melhorar a história, e para melhorar a história tem que algo vai ser cortado dali. É inevitável, num texto com 300 páginas formato livro, é inevitável que você não passe por algum momento que você precisa cortar. Não tem nada a ver isso. Mas não é natural para o autor aceitar que aquilo não faz parte da história, ou porque está bem escrito, ou porque é tão emocionante, é tão legal. Nossa, é muito bom. Então ele tem uma certa relutância, mas ele não tá com o olhar voltado às questões não só comerciais, mas por que aquele trecho é importante olhando a narrativa. Ele está suprindo alguma necessidade, ele está pagando alguma técnica, ele está avançando a história, ou ele é só bonitinho? Muitas vezes ele é só bonitinho. Mas o livro é meu, Meg, eu faço o que eu quiser. O livro é meu, passei um tempão escrevendo, sabe? Tinha festa no final de semana, não fui. Deixei de fazer um monte de coisa, o livro é meu. Eu quero essa parte, ela vai ficar. É o bicho-papão, você tá encarando o bicho-papão. Tirar um trecho da história que não tá funcionando de maneira narrativa para aquilo que você tá construindo. É difícil, é complicado. Agora, além disso, Meg, eu tô bem, tô medicada, eu vou conseguir tirar, tô tranquila, eu já entendi que é pro melhor pra história, pra mim, pra publicação, é o meu objetivo, meu sonho, então eu tô disposta a fazer isso. O que eu vou tirar? Como que eu vou saber o que é para tirar da história? Tudo aquilo que não está completando o arco narrativo. Muitas vezes você começa a escrever sobre um assunto, faz uma curva e continua falando sobre outra coisa, aí você volta e encerra. Então, cada capítulo que a gente começa, ele precisa ter um objetivo. Antes do capítulo começar, o personagem tem que ter um objetivo. Antes do personagem, muitas vezes o plot tem o seu próprio objetivo. A história vai acontecer porque o personagem vai estar aqui porque. Então você começa a obter várias informações que já estão ali na sua cabeça, você começa a pontuar cada uma delas e fica muito mais claro de você perceber que, olha, esse capítulo eu precisava de uma chuva daquela assim terrível. Vai voar telha da casa do vizinho. É esse capítulo que vai acontecer isso. Aí daqui a pouco você tá vivendo uma coisa completamente diferente, escrevendo uma coisa diferente, e quando você volta para ler, você sabe que naquele capítulo o destaque, o beat era acontecer essa chuva, essa coisa assim que é uma tormenta. Ela tá servindo para avançar a história, vai narrar muito. É o motivo pelo qual os personagens estão naquele ambiente, mas você foi para um lugar que não era exatamente aquele. Você não deu o destaque que precisava. Você não deu o destaque que precisava, você não avançou a história como devia, você não entregou nada no fim das contas. Mal caiu uma chuvinha de nada, acabou, passou e já era. Você foi embora para outro lugar. Então vai ficar nítido para quando você tá revisitando a história, olhou seu rascunho, voltou ali no detalhe, o que esse capítulo precisa, qual o objetivo da história, qual o objetivo do personagem, por que eu tô pagando essa informação, que tipo de técnica eu quero aplicar aqui. É o momento da imersão sensorial, que é um momento de imersão sensorial. Vai pro romântico. A menina vai descer a escada. Ela tá indo pro baile. Imersão sensorial pura.
Você consegue detalhar até o fecho do colar que ela acabou de receber da mãe. Olha, era da sua avó, eu usei no meu baile, você vai usar no seu. Olha, dá para ouvir o sonzinho do fecho, o zíper, ela caminhando, escada maravilhosa. E o cara tá lá, celularzinho na mão. A namorada tá lá, celularzinho na mão, sem prestar atenção. O mundo desaba. É o momento da imersão sensorial dentro da sua história, porque você tá no romântico, porque você tá escrevendo sobre isso. É o momento de você brincar com a imersão sensorial. Não, a gente tá dentro de um thriller. Todo mundo tá sendo caçado, as pessoas estão morrendo ali. Vamos brincar com o clichê. Tá no acampamento, cortaram já, ninguém consegue fazer uma ligação, todo mundo sem sinal, ninguém sabe quem é quem. É puro clichê. O que vai acontecer? Você vai... É o momento, é o capítulo onde você vai deixar uma função a termo. Você vai brincar com essa função a termo, planta aqui, colhe ali, e depois que você colher, você ainda vai fazer um plot twist. Então, alguém entrega alguma coisa para uma outra pessoa, meio que passa no despercebido, tem que estar evidente para o leitor e ainda assim escondido para que ele leia e só capte. Mas peraí, mas por que esse negócio está aqui? Por que ninguém viu que a chave do carro estava ali? Tem um motivo, você vai pagar lá na frente. Então é essa a função do seu capítulo, essa é a técnica que você escolheu para trabalhar ali naquele momento e tal. É com ela que você vai brincar. E assim você segue para cada um dos gêneros. Encarar esse bicho-papão de que, olha, eu tinha que entregar a função a termo aqui, era para deixar transparente e ainda assim perceptível para o leitor que a chave do carro estava ali. Mas estava tão legal quando eles estavam jogando cartas e estava chovendo, aí deu aquele trovão, todo mundo pulou e ao mesmo tempo todo mundo deu risada e perdeu a chance de colocar a função a termo e fomos embora. Você vai perceber aonde você tem que cortar, porque você está prestando atenção em cada capítulo e você tem a estrutura que você quer trabalhar. Encarar o bicho-papão de cortar alguns trechos é fundamental para o autor, ele só sobe de nível quando ele passa por esse momento. E chega a ser a tolice do autor que imagina que o best-seller, o autor que você é apaixonado, que mal lançou um livro, já vendeu milhões, que ele não passa por esse momento. Talvez eles sejam os que mais passam por esse momento, porque quanto mais a gente escreve, quanto mais a gente revisa, quanto mais a gente usa a técnica, mais nítido fica você entender o que tem que ficar e o que não tem que ficar. Então, Meg, necessariamente eu preciso tirar coisas da minha história. Você precisa conduzir a história dentro da curva que você na curva que você montou na estrutura. Talvez você vai retirar e vai reforçar com outras informações. A questão aqui não é número de caracteres, a questão é função narrativa para o trecho que você está trabalhando. Tem função narrativa? Está pagando alguma coisa? Ok. Não tem função narrativa? Tem função narrativa, mas não está entregando exatamente. Então você tem que melhorar. Exatamente o que você quer entregar e o que está falhando. Ajusta e mantém, ok? Eu coloquei aqui, como não cair na armadilha da imersão sensorial. Eu escrevo demais ou eu escrevo de menos sobre imersão sensorial? O que eu faço no fim das contas? A imersão sensorial é o impacto que você vai causar no seu leitor, fazendo com que ele esteja tão próximo do personagem como se fosse ele vivenciando aquilo. Isso já te dá várias dicas, como se ele estiver tão próximo do seu personagem como se ele estivesse vivenciando aquilo, é o que o personagem está experimentando. Tá na cabana, tá chovendo, eles estão jogando baralho, tá trovejando lá fora, alguém tem que sair da sala, acaba a energia. É a experimentação do seu personagem vivido pelo seu leitor. Acabou a energia.
o que máximo você vai narrar dentro da imersão sensorial? Talvez as sensações, vai brincar com show don't tell. Talvez esse seja o personagem corajoso, vou até a cozinha buscar as velas e olha, nunca mais vai voltar. Você vai colocar exatamente a experimentação do seu personagem, o que ele tá. Essa é a sua métrica de imersão sensorial. A hora que o seu leitor sentiu arrepio na espinha, a hora que seu leitor estiver sentadinho, todo mundo estava jogando baralho. Ele também estava ali no... Acabou a energia. Todo mundo tá meio quieto, né? Esperando para ver qual é que é. Ninguém se mexeu. Todo mundo já assistiu filme de terror o suficiente para saber que ninguém vai na cozinha pegar o raio da vela. Todo mundo tirando o celular do bolso, meio que tentando fazer funcionar ou buscar lanterna, mas não tá rolando. A função ali não é nem de um assassino, a questão já é sobrenatural. Os celulares não estão acendendo a lanterna. Na hora que o seu personagem sentir algo subindo pelas costas, talvez a sensação de que fosse uma aranha, é a primeira coisa que o seu leitor talvez ele vai perceber, mas aí você continua na narrativa e na verdade não é uma aranha, não é a sensação de patinhas, mas é como se estivesse subindo, talvez uma faca tá subindo, uma coisa muito estranha, um negócio gelado, sua personagem tá de blusinha, sei lá. Quem tá lendo já vai ter... Ele só precisa ter a sensação do seu personagem, mais que isso... Você caiu na armadilha da imersão sensorial. Você tem que manter a atenção. O gênero pede isso. Ok? Deu para entender? Eu vou ler alguns comentários aqui para ver se tem algumas dúvidas e retorno para a gente finalizar, ok? A Lívia, para mim reler os trechos soltos, cortados, aparentemente desligados, me reconecta com a alma da história. Com certeza, porque é a pura inspiração enquanto você estava ali criando aquela história. E passa, quando você vai fazer a revisão, é o olhar mais técnico, mais comercial. Naquele filme, O Mestre dos Gênios tem um ótimo exemplo sobre corte de trechos. Eu vou buscar para depois comentar aqui. O Rafael está comentando o seguinte: revisão e correção gramatical são procedimentos diferentes, ao meu ver. Com certeza, a gente vai chegar na correção gramatical, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Mesmo até que seja feito pelo autor, são coisas distintas. Mesmo que o livro tenha leitura crítica, ou até mesmo tenha sido acompanhado pelo editor. Tudo diferente. Aqui você falou de 4 coisas diferentes, a gente vai comentar no final. Pelo pouco que entendo, imersão sensorial tem que ser usada com cautela mesmo. Raros momentos e sempre com um propósito. Na verdade, não raros momentos. A gente tem que acompanhar o tempo todo o seu personagem. O tempo todo. Com propósito, com certeza, você quer causar uma sensação. Você quer que o seu leitor se sinta naquele ambiente. Então, quando a gente tem um violino tocando, você está passando o que na imersão sensorial? Quando ela senta na ponta da cama e dobra os joelhos e abraça, você está passando o que na imersão sensorial? Então, você está colocando o leitor ali do ladinho, enfim. E para qualquer outro lado que você vai. Esses comentários são comentários próprios da história da Lívia. Salvo no caso do editor, o Rafael. Salvo no caso do editor... Avise para a revisão focar apenas na parte mais gramatical, indicando que a história está definida para a publicação. São coisas distintas e a gente vai falar a respeito dessas diferenças aqui. Preparação de texto é feita no Word, aponta tudo, coesão, coerência, inconsistências, falhas gramaticais, ortográficas, tempo verbal e etc. Revisão é feita no PDF, depois de diagramado. São procedimentos dentro da editora. Acontecem de formas diferentes, procedimentos diferentes para cada um dos profissionais, ok. Mas aqui também é o olhar do autor. Ele pode ser o profissional que já faz a preparação, ele pode ser a pessoa que faz copydesk, ele pode ser o revisor ortográfico.
E ainda assim ele vai passar pela revisão do livro dele. Ele pode ter o olhar técnico. E ainda assim ele vai passar pelo original dele. Ele tem que ter a mesma atenção para cada momento em que ele está incorporado no profissional que vai resolver aquelas questões. É claro que com o tempo, com a habilidade, a gente acaba fazendo isso até muitas das coisas ao mesmo tempo. Ele está observando muita coisa ao mesmo tempo, mas essa é a prática, é uma coisa diferente. Bora? Olha, chegamos, já estava falando sobre os profissionais do texto e agora a gente realmente vai entrar nesse assunto. O Word não analisa narrativa, erro de continuidade, conteúdo, diálogo, verossemelhança e tantos outros aspectos. Ok, vamos zerar e começar a explicar cada um dos detalhes para quem realmente está chegando agora, entendendo sobre a revisão. Até chegar no momento do autor que já publica, o profissional que já trabalha, o profissional que além de trabalhar com o texto, escreve. Então vamos aí trabalhar, vamos passar por cada um desses momentos. Escreveu a sua história, voltou, passou o tempo, que geralmente a gente pede, dá uma relaxada em relação à história que você escreveu, volta nesse original daqui a pouco, porque você vai ter um olhar completamente diferente. Parte daquilo que está escrito você vai esquecer, parte você vai ter uma leitura completamente diferente, talvez você queira ler em voz alta, observação em relação aos diálogos, unificou a voz, você quebrou a voz do diálogo, você percebeu essa personagem, você entendeu que na verdade em algum momento a personagem não está expressando o seu caráter, mas na verdade está expressando o caráter do autor em relação a alguma questão. É um olhar renovado quando você deixa o texto descansando e volta. Você vai pegar vários detalhes e tem que estar com a mente aberta para trabalhar cada um deles. Quando a gente olha profissional, passei pela minha revisãozinha, não é apenas uma, você vai passar por 2, por 3 revisões, você vai voltar a fazer uma pesquisa para reforçar aquilo que você está falando. Tem certeza que é dessa forma que acontece? Vou voltar na pesquisa e volto aqui para bater o martelo se é isso ou se não é. Vou olhar para o conflito que eu estou criando. Esse conflito é atual, esse conflito é antigo, ele está correspondendo. Se ele é antigo, o leitor está percebendo que eu estou falando de uma época que é nos anos 2000. Tá claro para o leitor isso ou tá só na minha cabeça? Mas o livro passa no ano 2000. Qual o problema de tá acontecendo isso? É 2000. O leitor sabe que é nesse ano que as coisas estão acontecendo. O livro da NECA passa na década de 80. Mas na primeira frase, no primeiro parágrafo, você entende. Desculpa, estamos nos anos 80, não tem como negar. Então é muito claro para o leitor. E é maravilhoso, porque leva muitas referências. Então não basta estar na sua cabeça, tem que estar na história para o leitor compreender. Ok, fiz a segunda, a terceira, a quarta revisão. Tá pronto. Olhei cada um dos detalhes, anotei tudo que a Meg falou, voltei. Eu tenho conhecimento técnico que vai até tal nível, eu percebi cada um deles, olhei argumento, olhei o argumento do personagem, do enredo, fiz a trama cruzar, criei o plot twist, tá no eixo. Para quem vai essa história? Foi pro leitor beta antes de você trabalhar com o original? Enquanto estava descansando, estava na mão do leitor beta, voltou para você, se inclusive pegou as informações do leitor beta e aplicou ali, atualizou todas aquelas críticas que você conseguiu trabalhar na história, ajustar e tal, ok. Manda para outros leitores betas, manda para outras pessoas que podem passar pelo seu original. Talvez elas percebam algo diferente. Talvez elas vão passar pelo trecho que foi criticado uma primeira vez e vai falar, nossa, isso é muito legal. Então você entende o quanto houve melhor em relação a isso. Agora, saiu da mão do leitor beta. Se você vai trabalhar com profissionais do texto, você precisa entender a sua leitura, a sua obra precisa de uma leitura sensível. Alguém que vivenciou, alguém que passou por aquele momento pode dar um parecer sobre a sua percepção sobre o mesmo assunto? Você está falando de maneira coerente?
Ou você está só extraindo informações de uma pesquisa que você fez no Google? Então é sensível o suficiente para que alguém que passou por aquele momento consiga vivenciar, não de maneira terrível, mas consiga entender sobre o que o personagem está passando. E agora tem a segunda camada sobre essa questão da sensibilidade na escrita e no leitor sensível. Quem nunca viveu aquilo vai conseguir entender o que está acontecendo, saber o tamanho da dor a respeito daquela questão. Como que você está tratando isso? Então a leitura sensível, ela é ótima, maravilhosa para te abrir os olhos em relação a muitos detalhes. Passou. Eu não vi, nossa, como eu não enxerguei isso. Então ela te ajuda demais em relação a essa questão. Agora, mandou para a editora ou não mandou para a editora? Vai trabalhar com Copydesk? O profissional do Copydesk vai mexer no original. Ele vai trabalhar dentro do original. Vai mandar para a leitura crítica, o leitor crítica vai te apontar várias questões que ele identificou ao longo da obra. E isso não tem nada a ver com revisão ortográfica, que também não tem nada a ver com a preparação. A revisão ortográfica vai olhar o texto de maneira ortográfica, muito simplesinho, só para falar que a palavra errada, o tempo verbal, talvez vírgula, e tudo que tiver relacionado à boa construção ortográfica da história, ele vai te indicar. Agora, o bom revisor ortográfico, né, o profissional revisor ortográfico da literatura de ficção, com olhar apurado dentro desse contexto, ele ainda consegue corrigir a história sem unificar a voz. Isso é difícil, mas ele consegue, ok? Esse é o profissional que você precisa. O leitor crítico vai te apontar cada um dos detalhes de melhoramento em relação àquilo que você está produzindo, de forma a te levar para o patamar que você quer com aquela história. Essa é a função do leitor crítico. E no meu caso, dentro do projeto Insight, além de fazer a análise crítica do original, do acompanhamento através da mentoria e depois da releitura do original, existe a finalização. Então, eu explico a técnica, te dou o exemplo, te falo sobre o motivo pelo qual você está fazendo esse ajuste, te dou várias possibilidades de acerto, e quando o original volta, a gente faz a mentoria, já fez antes e faz depois, o original volta para minha mão, ainda tem algo que dá para ajustar, eu faço a alteração. Que é pra gente extrair o máximo do potencial que a sua obra tem. Mas essa é a minha versão, ela nem se chama análise crítica, menos ainda a leitura crítica, ela já passou por cada uma dessas fases. Hoje ela se chama Projeto Insight, é uma coisa completamente diferente. A revisão ortográfica, ela vai ter o seu contexto dentro da ortografia, mas também vai brincar com esse lado da ficção sem unir voz. Vai entender que o personagem que está falando errado, ele está falando errado por um motivo. E vai entender que é diferente ele falar o pra e pensar para, porque está separado. São coisas distintas. Ele vai perceber a forma de falar muito quebrada, mesmo para quem tem habilidade, uma dicção boa, para quem tem uma boa... Putz, me fugiu a palavra. Para quem consegue falar tranquilamente, sem errar, sabe? Usa palavras mais delicadas, mais rebuscadas. Ok. Mesmo assim, ele consegue entender quem é quem naquela história e alterar o que realmente precisa alterar. O profissional que vai pegar a preparação, e geralmente quem pega a preparação já está dentro da editora, recebi o original, a Insight Editorial recebe o original. Eu vou fazer a leitura desse original e aprovei, através do Book Proposal, através dos primeiros capítulos, através da minha mentoria junto ao autor, através da formação da ideia à publicação. Então o original chega para mim, ele chega da ideia e chega na Insight, na publicação. Eu sei sobre o que eu tô falando, ok. Aí ele vai para a preparação. O profissional que vai receber esse material para fazer a preparação, ele já entende que houve toda uma curadoria dentro da história.
E muitas vezes ele já recebe, aqui no caso da Insight, o indicativo aonde ele precisa ter mais atenção. E é claro, ele está pegando aquele original, ele nem sabe sobre o que se trata. E ele vai preparar o texto para que o texto, coerência, coesão, qualquer outro detalhe que tenha escapado nas inúmeras revisões que aconteceram até aqui, ele vai terminar de ajustar o original. E ainda assim é sensível, ainda assim tem a percepção de gênero, ainda assim é conhecedor, por isso ele vai fazer cada um desses detalhes. O cara do Copydesk é a mesma coisa, e por aí a gente passa para cada um dos seus profissionais. Chegou na diagramação, está vivendo outra realidade, o diagramador tem uma visão completamente diferente. E caso seja o autor a diagramar, ele sabe o que ele está fazendo, até porque ele conhece a história. Ele sabe como ele quer que a diagramação fique, porque se ele tem conhecimento, ele sabe a beleza que ele quer na diagramação. Então é um olhar completamente diferente. Por isso cada profissional vai para um lado diferente. Ele tem que estar, voltado àquilo que ele vai atuar. O Copydesk, Lívia, é o profissional que recebe o seu original, ele trabalha dentro da história, dentro do seu texto. Então tá faltando informação, às vezes o autor escreve ele pensa mais rápido do que ele consegue digitar. Às vezes um trecho dentro da história, deu para entender o que ele queria fazer, o que ele queria passar, mas se escrever de uma outra forma vai ficar muito mais claro. Então ele vai e corrige. Às vezes um parágrafo tá cheio de repetição, Tem autor que fala, confirma e reafirma. Não precisa, a gente não precisa dessa parte. Ele vai arrumar para dar mais ritmo. Mas ele trabalha dentro do texto. Ele não tá te indicando o que fazer. A preparação dentro da editora tem o mesmo tom. Vai trabalhar dentro do texto. É claro, cada texto trabalhado volta para o autor dá ok ou não ok e a gente segue, ok? É assim que vai para o Copydesk. A Lívia, se por um lado, se for trabalhar com uma editora, acho que é um dos últimos passos. Acho que eu perdi alguma coisa. Verdade, não é difícil encontrar instruções online de como diagramar. Claro, não é. Hoje a gente tem tutorial de várias coisas para fazer no seu texto. Difícil não é, mas a gente também tem a questão do tempo. Você está fazendo isso por hobby, você está querendo entrar nessa área e se transformar em um diagramador, você vai fazer isso só para contenção de despesa. Ok, tem tempo para fazer isso, é possível, tem habilidade, facilidade de aprendizagem, vai trabalhar no texto, não vai ser algo maçante, ok, vai funcionar. Mas a grande maioria, o que acontece é o seguinte, se você não é um profissional da área, o autor quer escrever, ele não quer fazer as outras coisas. Essa é a realidade, a gente quer muito escrever. Até porque quando você está numa história, você tem ideia para mais 10. Facinho. Então, dificilmente ele quer ficar preso em algo que não é profissional para ele. Mas ok, é a realidade. A gente até contenção financeira, administrar esse lado financeiro, a gente faz a capa, o autor faz a capa, ele entende a diagramação, se ele tem habilidade para revisão ortográfica, se é algo que para ele é muito fácil, ele tem esse domínio, ele vai manter ali. Talvez ele peça para alguém correr os olhos e tal, mas é por conta e risco do autor. Tem os outros profissionais aí, todo mundo esperando por trabalho, essa é a verdade, né? Por isso é bom envolver profissionais diferentes em cada um com o foco que se propõe. É a mais pura verdade. Cada profissional que passar pelo seu texto vai ter um olhar em relação àquilo que ele está trabalhando. Eu já fiz Copydesk há muito tempo, hoje não faço. Mas você não gosta de trabalhar no texto? Não faço. Porque a reestruturação da história, para mim, mistura com a análise.
E para mim, o prazer está em ensinar. Então eu quero que o insight seja do autor. Eu bato o olho naquele texto, eu falo, falta isso, tem aquele, dá pra colocar assim, escrever desse jeito, colocar mais aquele outro detalhe. Ele nunca vai aprender. Ai, Meg, você é mal, você... Não, eu ensino. Eu ensino, inclusive, de graça, o que estamos fazendo aqui hoje. Passando informação para você voltar para o seu original e ticar as informações. E se eu fiz, e se eu não fiz, esse outro eu já fiz, isso daqui eu tenho que falar com a Meg de novo, porque eu não entendi direito. Não falei no começo da live? Ficou com dúvida? Coloca a dúvida, manda a dúvida para mim. Tem mais aulas aqui. Mas é o que, sabe, faz meu coração bater, é olhar, é explicar alguma coisa pro autor e perceber que a ficha cai, ilumina. Ele fala, eu sei o que fazer agora. Ele nunca mais vai precisar de mim para fazer aquilo, porque ele entendeu. Ah, mas como que você ganha dinheiro desse jeito? Você está ensinando os outros assim, todo mundo vai cair nas fichas. Todos voltam. Porque não é só aquele nível que ele quer aprender, ele quer aprender o nível seguinte, ele quer fazer a formação, ele quer a mentoria para discutir sobre uma nova história. Tudo isso faz parte do contexto, não é só o lado profissional de vou jogar isso, vou te fazer isso, vou só apontar para você o que está errado. Ele tem que aprender, pelo menos na minha visão, o autor tem que aprender para poder trabalhar. E é só assim que ele consegue criar num nível diferente. Ele sabe onde ele está acertando, ele sabe que aqui ele está pisando na bola, então ele vai procurar uma solução diferente. Algo que eu não comentei aqui, eu vou puxar agora, que eu acabei esquecendo e me ocorreu justamente por conta disso, é o seguinte. Quando você escreveu a história, finalizou o livro, descansou, voltou, foi para outras pessoas, leu os originais, leu outros livros como aqueles que eu indiquei para vocês, entendeu um pouco mais sobre técnica, acompanha as aulas, assistiu outras aulas aqui e tá afiado, fez várias anotações de detalhes que você quer perceber na sua história quando for voltar na releitura, na revisão, em uma das revisões, ok. Voltou para sua revisão, passou por um trecho, tá legal isso, mas isso tá só legal ou isso tá fora de série? Ah, Meg, tá legal, pô. Não. Tá fora de série. Tem que tá fora de série. Porque você tá concorrendo com o seu leitor. Como isso, Meg? A pessoa que vai comprar o seu livro dentro do seu gênero é a mesma pessoa que lê outros originais e que compra outros livros. Se você falar a mesma coisa que outros 10 autores, você vai ser só mais um autor. Se você passou pelo bom e criou o excepcional, você vai ser o autor. Então tem mais esse detalhe. Não é só correr os olhos ali e falar, olha, ficou legal. Se você disser, enquanto tá fazendo a revisão, ficou legal, que a minha voz possa... Tem que ser excepcional. Como que eu faço isso, Meg? É fácil falar. Como que eu vou fazer para ser excepcional? Olha para a cena que você criou. Você precisa que a personagem só escorregue. Ela tem que descer a escada escorregando. Mas na verdade você não tá num tom romântico para ser engraçado e tal. Você tá numa versão mais tenebrosa, mais sombria e tal. Ou você tá no universo fantástico, tá brincando com o universo fantástico. E você precisa que a personagem escorregue. Então, para onde você vai? Na sua versão, de repente, o calçado não é muito legal, pisou ali na ponta da escada e saiu até lá embaixo e funcionou. Ok. Excepcional. A personagem vai descer, enquanto ela tá escorregando, tudo em volta vai mudando. Você não tá no universo fantástico? Sabe a sensação não só de câmera lenta, mas de que tudo em volta tá mudando?
Ah, é legal, Meg, facinho fazer isso. Você tá na fantasia, a gente pode levar qualquer coisa. Tá bom, vai pra ficção científica. Enquanto ela tá escorregando, o espaço-tempo tá mudando. Ora ela tá no passado, ora ela tá no presente. Construção e desconstrução do ambiente, de pessoas circulando. E quando chega lá embaixo, ela tem um pedacinho de alguma coisa que era do passado. Ela pode até encostar aquele, sei lá, pedaço de papel de parede e comparar com o papel de parede agora. E na verdade não vai ter nada a ver, mas se ela arranhar, ela vai ver que em cima de uma camada, em cima da outra e da outra e da outra, ela tem aquela versão do papel de parede que ela conseguiu, enquanto escorregava, tentando se grudar em alguma coisa, levar. Então não é para ser bom, é para ser excepcional. Dentro do gênero, dentro do contexto, porque a hora que o leitor passar por essa cena, aqui a cena rasa, 3 segundos para criar isso, não precisou nem pensar muito. Agora imagina você pensando a respeito, para onde você vai com a história. A hora que o leitor passar por aquilo, ele fala, uau! E você tá na revisão. É o olhar da revisão. Aonde o seu original está e para onde você vai levar esse original. Tá bem? No projeto da Lívia, ela faz tudo. Lívia, bem-vinda ao barco. Muitos autores aqui também fazem vários momentos, são eles quem fazem. A Aline, inclusive, faz a diagramação, faz capa. Aline. A Josi também faz diagramação, não, mas ela faz as capas, ela faz as artes de divulgação. Então, isso é normal, faz parte do nosso. É claro, a gente quer, quem não quer contratar vários profissionais, mas você vai montar a estratégia que cabe no seu bolso. Qual é a finalidade? Um bom desenvolvimento da história, é nisso que você vai investir. Você consegue lidar ali com o resto? Ok. Não, na verdade eu consigo fazer a diagramação e a revisão ortográfica, mas eu não consigo criar uma capa. Vai contratar um capista. E por aí a gente segue. Eu coloquei aqui pra gente encerrar algumas dicas. Na verdade, eu imagino que alguns de vocês já trabalham, já tem essa percepção, mas vale manter aqui. Até porque eu achei legal essa Clarice, né? Tem o site dos dicionários ali, e quando você coloca uma palavra para ele poder te indicar e falar a respeito, ele te leva para outros sites também, para você ter informações. Por exemplo, você quer o sinônimo, ele acaba te lançando para outros lugares e trazendo informações. A questão que eu coloquei aqui do Clarice é um site, bem de cara você recebe a informação, que é uma inteligência artificial que vai analisar o seu texto. Então você coloca o trecho ali e essa inteligência artificial faz uma análise. Ele te aponta desde repetição, tamanho do parágrafo, o que não se usa mais, vários. Ele faz uma lista ali e ele inclusive diz que quem conseguiria ler o seu texto. Uma pessoa do ensino fundamental, uma pessoa de nível universitário, um doutor conseguiria... É uma linguagem para um doutor, por exemplo. Ele te dá várias informações. Eu não sei se ajuda ou se deixa deprimido, mas a grande questão é que ele te aponta, por exemplo, as repetições, ele indica sinônimos, ele comenta sobre detalhes que não se usa mais hoje. Olha, teve uma mudança assim, assado, e você pode substituir esse contexto por tal contexto. Então é interessante, tem uma versão gratuita e tem versões pagas. Por isso que eu trouxe para comentar. Mas eu trouxe, na verdade, para comentar, porque bem ali no começo do site está falando inteligência artificial que vai analisar o seu texto. E eu achei isso o máximo, né? Uma inteligência artificial analisando meu texto. Uhul. É engraçado, né? No mínimo. E a questão do site dos sinônimos. É importante que você possa... Observe enquanto você está voltando a ler, principalmente repetições. E eu coloquei aqui o localizador do Google. Eu até falei com a Ju antes de vir para a live se ela estava usando algum aplicativo e tal. Ela falou, não, eu continuo no Word mesmo.
e procuro lá pelo localizador. Se você tem o hábito de repetir algumas palavras, ou se você quer perceber como que tá ali no seu texto, coloca no localizador do Google, ele vai te indicar. Ele vai te indicar todos ali. A gente tem muito hábito de repetir o que. E às vezes, numa única frase, você que, e se, como, e era por... Às vezes você repete, você tá tentando explicar e na verdade você tá enrolando pra caramba tudo aquilo. Então você pode desenrolar dessa forma também. E para fechar as dicas aqui, a segunda parte do terminei o meu rascunho, enquanto vocês estiverem aí esperando para voltar para o seu original e fazer essa revisão, vale passar por outras literaturas também. É claro que não são apenas essas indicações, mas a gente tem material fantástico. Aqui também, aqui tá inclusive aí, né? Só que a minha versão é diferente, como funciona a ficção. E tem gente que ama, tem gente que odeia, sobre a escrita do Stephen King e tal. Muitas pessoas adquiriram sobre a escrita imaginando que ele só ia pro contexto técnico e na verdade ele entra nas questões particulares e é literal sobre a escrita, porque é uma visão dele sobre a escrita de maneira geral, como ele vivencia isso, quais são suas experimentações, o que aconteceu na carreira até aqui, como ele melhorou, piorou aquilo, as conclusões que ele chegou, enfim, vários e vários. Quando a gente olha aí para a oficina de escritores é bem interessante, porque logo na capa da oficina de escritores está falando sobre o tapete do gato. Não dá para ampliar aqui e eu vou falar mais ou menos o que eu lembro a respeito, mas vale consultar. Uma história é uma história quando o gato deitou no tapete. É uma história? É uma história. Mas quando o gato deita no tapete do cachorro, aí é uma história diferente. Então, inclusive, na capa já vem uma questão de conflito, né? É diferente você ter um gato deitando no tapete e outra coisa é o gato deitado no tapete do cachorro. É mais ou menos isso que tá ali na capa, ok? Então, tá esperando para voltar para o seu original? Vai se encher de conhecimento, continua participando das lives, assiste às aulas, leia a respeito, leia outros originais, leia material que é do mesmo gênero, leia material e originais de outros gêneros, para você saber como outros autores trabalham a imersão sensorial, por exemplo, e outras técnicas. É isso, gente. Eu espero que a live tenha sido maravilhosa para vocês, como foi para mim. Eu estava ansiosa para falar sobre a revisão, porque geralmente quando a gente pensa em revisão, a gente tem pontos... Elica, por favor. A gente tem pontos marcados sobre o que olhar. Mas existem autores que voltam para o seu original dentro da empolgação de que eu sou autor e, nossa, estou vivendo esse momento lindo de voltar para o original, mas não sabe o que precisa olhar. O que eu tenho que ficar atento quando eu volto para o original? Então, por isso que eu quis fazer essa live falando dessa forma diferente do original, do autor e no que você tem que se atentar. Semana que vem tem outra live, quarta-feira. Aulas aí mais 2 vezes na semana. Eu espero vocês, ansiosa. Mandem sua